Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro Peixoto e na aula de hoje nós iremos aprender a justificar aquele cálculo que a gente aprende geralmente no sétimo ou oitavo ano de média geométrica. Então, nós iremos justificar isso através de uma construção geométrica. Esse é o primeiro processo. Eu espero que vocês gostem e, como de praxe, a mesma construção que a gente faz pelo caderno com régua e compasso, nós iremos fazer aqui pelo GeoGebra. Beleza? Então, primeiro vamos à explicação. Vamos relembrar que a média geométrica é dada por A sobre x é igual a x sobre b, ou A está para x, assim como x está para b. Então, vamos calcular isso daqui. Primeiro eu vou organizar fazendo regrinha de 3, que dá x vezes x, x ao quadrado, é igual a A vezes b. Legal. Então, eu tenho ali um A vezes b, pessoal, onde eu vou fazer a substituição. Digamos que eu tenho um A valendo 2 e um B valendo 8. Não necessariamente esses valores, tá, pessoal? Esse daí é só um exemplo para a gente poder justificar isso através da nossa construção. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 2 vezes 8 e tenho x ao quadrado é igual a 16. X é igual a raiz de 16 e a raiz de 16 é 4. Na nossa construção, nós temos que encontrar um x igual a 4. Então, vamos agora para o GeoGebra fazer a construção. Lembrando que essa construção também pode ser feita com régua e compasso, usando o mesmo processo. Vamos lá? Beleza, pessoal? Estou aqui com o meu GeoGebra aberto. Então, eu vou pegar agora, essa aqui é a tela inicial, tá? Para você também deve estar dessa mesma forma. Eu vou construir dois segmentos, um medindo 2 e um medindo 8. Então, vamos lá no terceiro botãozinho, segmento com comprimento fixo. Por opção, eu vou aqui no 0, 0, né, no plano cartesiano, e vou colocar o primeiro medindo 2. Mesma coisa, não preciso nem voltar lá nos meus ícones. Vou ali no B, clico e coloco medindo 8. Legal. Venho aqui na setinha, para esconder com o botão direito o meu eixo e a minha malha. Vocês já viram isso em outras aulas. Só que eu vou mudar o nome desse segmento, clicando com o botão direito, vou chamar esse de A e esse de B. Você pode não usar nenhum nome se você preferir. Legal? Centralizei aqui usando o último botãozinho, onde tem uma espécie de um maisinho ali. Segurei com a mãozinha e coloco onde eu achar melhor. Primeiro passo é eu encontrar o ponto médio desse segmento AC, ou seja, do maior segmento que eu tenho. Eu tenho o segmento AB, tenho o BC e tenho o AC, que é o maior. Mas antes disso, vou lá na setinha, vou clicar no A, vou segurar o Ctrl do meu teclado, selecionar também o B e o C, clicar com o botão direito, propriedades, cor, vou colocar os pontinhos na cor preta. Estilo, vou colocar todos na medida 3 e esse estilo de pontinho. Professor, preciso fazer isso? Não, isso aqui é só para ficar mais organizado no meu visual. Lembrando, pessoal, que esse segmento AB, ele mede 2 centímetros e o BC mede 8. Então, somando os dois, dá 10. Para eu achar o ponto médio, eu tenho que usar o meu compasso com uma abertura maior do que a metade. Se a metade aqui é 5, eu posso abrir com, por exemplo, um 7. Vou usar aqui, ó, círculo, centro e raio. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto botãozinho. No segundo item, centro e raio. Então, vou abrir com 8, tá? Cliquei no botão, no A e coloquei 8. Venho no C e também coloco 8. Professor, vou girar a bolinha do mouse aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Eu preciso deixar essa circunferência completa? Não. Você pode ou deixar só o peixinho, como a gente fala nas nossas aulas, ou só o xizinho em cima e xizinho embaixo. Eu, particularmente, prefiro o peixinho. Então, nessa circunferência, eu vou lá no sexto botãozinho de novo. Vou em arco circular, lembrando que o arco sempre no sentido anti-horário. Cliquei em A, que é o centro dessa circunferência. Venho na circunferência, clico novamente e venho na outra parte que eu quero, onde o arco se encerre. Beleza.
Professor, agora eu preciso fazer o arco da circunferência que tem centro C. Sim, mesma coisa no sentido anti-horário. Cliquei em C, cliquei na parte do arco que eu quero que comece e na parte do arco que eu quero que se encerre. Professor, ficou um pouco poluído. Vá lá na setinha, no primeiro botãozinho lá, seleciona a circunferência, a outra circunferência, segurando o Ctrl do seu teclado, né? Botão ponto E, ponto F, ponto D e ponto G, que eu não preciso deles. Clico com o botão direito e exibir objeto. Eles serão escondidos. Como na nossa construção, normalmente a gente crava a ponta seca onde os arcos se encontram, eu venho aqui no segundo botãozinho e vou colocar os pontos como se fosse cravando as pontas, a ponta seca do meu compasso. Professor, tem um monte de informação aqui que eu não preciso, como por exemplo, esse arco F, esse arco E, esse ponto H, esse ponto I. Então, vamos fazer o mesmo esquema, selecionar arco, arco, ponto, ponto, segurando o Ctrl, né? Botão direito, exibir rótulo. Eu não quero que suma a minha construção, somente o nome dessa construção. E para eu encontrar o ponto médio, eu preciso de uma mediatriz. Primeiro, segundo, terceiro botãozinho, eu irei traçar uma reta. Cliquei nesse ponto de cima, cliquei no ponto de baixo. Mediatriz é uma reta e não um segmento de reta, nem uma semi-reta. Legal, achei o ponto médio, mas não tem nenhum ponto aqui. Vou lá no segundo botão, que é o pontinho. Ficou pretinho, pessoal, significa que ele pegou um ponto de intersecção. Se eu clicasse errado, ele ia ficar azul, ó. Então, estaria errado. Tá? Deixa eu apagar esse que eu não preciso dele. Ponto J ficou esquisito. Vou clicar no botão direito, renomear e vou chamar ele de M, para chamar de ponto médio. Agora, galera, eu preciso fazer um arco que vá de C até A ou de A até C, não importa, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto botãozinho. Para você, provavelmente já vai estar em arco circular. Caso não esteja, você vai lá em arco circular. O centro dessa possível circunferência seria o ponto M. Como é no sentido anti-horário, eu tenho que ir em C e traçar o arco até o ponto A. O que eu preciso agora? Eu preciso de uma reta perpendicular que passe pelo ponto B, ou seja, ela tem que formar 90 graus com esse segmento que eu possuo aqui. Para que fique mais fácil a minha construção, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar tudo que eu fiz aqui antes desse arco, tá? Segurando com o Ctrl. Vou clicar com o botão direito, propriedades, cor. Vou colocar um cinza bem clarinho, que é para que não confunda a sua visualização aí da sua construção. Agora, eu estou fazendo a construção de uma reta perpendicular que passe pelo ponto B. Professor, mas eu poderia fazer com prolongamento, sem prolongamento? Você decide a maneira que você achar melhor. Essa construção também funciona como sendo uma construção de ângulo de 90 graus, que formam segmentos, retas, semi-retas perpendiculares, né? Então, vamos lá. Eu vou escolher uma medida qualquer no sexto botãozinho como círculo, centro e raio. É aquela construção que em aula eu falo arco grande, pequeno, grande, pequeno. Então, vamos fazer isso. Sempre com a mesma medida, vou escolher uma medida aqui, 2. Cliquei em B. Ah, professor, ficou esquisito aqui porque ele tocou em A. Não tem problema. Então, eu vou agora fazer somente o arco que eu preciso. No sexto botãozinho, arco circular. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Cliquei em B. Sempre no sentido anti-horário, eu preciso fazer o arco grande. Até aqui acho que tá bom. Professor, posso apagar a circunferência quando vou precisar? Claro. Setinha, selecionou, Ctrl, pega o ponto J e o ponto K, clica com o botão direito, exibir objeto. Esse arco aqui que está com o nome P, também quero tirar. Cliquei nele, botão direito, exibir rótulo. Encontrei um ponto de intersecção
entre o meu segmento e o meu arco. Então, vou lá no segundo botãozinho e coloco o ponto. Pessoal, por que eu falo um pouco mais rápido nas aulas? Justamente porque você pode pausar e voltar, senão a aula ficaria gigante. Depois eu tiro esse nome de L aqui desse ponto, tá? Então agora eu preciso de um arco pequeno. Novamente, sexto botãozinho, círculo, centro e raio. Vou no ponto L que eu encontrei e coloco 2. Preciso da circunferência completa? Não. Então já está selecionado lá, vai só na setinha, arco circular, clico em L, sentido anti-horário e faço a marquinha pequena. Professor, preciso da circunferência? Não, pessoal. Setinha, seleciono tudo que eu não preciso, botão direito, exibir objeto. Segundo pontinho, marco como se fosse cravando a ponta seca do meu compasso. Agora, pessoal, preciso fazer um outro arco grande. Novamente, sexto, círculo, centro e raio. Agora no ponto P, abertura de 2. Preciso de tudo isso, professor? Não. Novamente, arco circular, não vou ficar repetindo que é o sexto botãozinho, que acho que vocês já estão cansados aí. Então, arco grande, sentido anti-horário. Vou esconder o que eu não quero na setinha, né? Selecionei, Ctrl, selecionei, exibir o objeto. Mesmo processo, ponto de interseção entre o arco e o outro arco. Ponto de interseção entre um arco e o outro arco, eu coloco um ponto. Legal, agora vou fazer novamente um arquinho pequeno, que é para finalizar a nossa construção, também com a mesma abertura. Centro e raio. 2. Olha como ficou poluído, pessoal. Vamos despoluir isso daqui. Vou lá no arco novamente. Mesmo pontinho que eu fiz, que é o S, sentido anti-horário. Vou aumentar um pouco para vocês enxergarem melhor. Vamos excluir tudo que eu não preciso. Exibir objeto. Ficou bem melhor. Só que esses arquinhos estão todos com nome, os pontos também com nome. Vamos fazer isso agora. Primeiro já vou colocar esse pontinho aqui, na intersecção entre os dois arquinhos. Volto na setinha e seleciono tudo aqui. Os 4 arcos que eu fiz e os 4 pontos que eu encontrei. Clico exibir rótulo. Ótimo. Agora o que me resta? Traçar a reta perpendicular, que é uma construção bem conhecida nossa. Professor, está pronto? Quase. Agora você vai no terceiro item, segmento. Vai de B até o ponto onde a sua reta perpendicular cortou o seu arco. Vou tirar esse nome W desse ponto, porque não tem necessidade. Esse segmento, pessoal, que é o segmento que eu chamo de segmento J, como está demonstrando aqui na minha lista do lado esquerdo. Vou colocar na cor vermelha, vou aumentar a espessura, vou colocar ele pontilhadinho. Esse segmento tem que ter 4 centímetros e ele efetivamente tem. Está comprovado aqui do lado esquerdo. Professor, posso colocar isso para te comprovar? Claro. Propriedades, básico, valor. Fechei. Está aqui comprovado o valor. E a nossa construção, que comprova a média geométrica, está pronta. Vou deixar só a parte principal aqui para vocês. Está bem pouco poluída, a construção ficou muito boa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou gravar uma aula com o segundo processo e eu já posto para vocês em breve. Um abraço e até a próxima aula.